previsão de ter uma reunião hoje da comunidade, mas a Neide veio com uma proposta tão interessante e a discussão que a gente tem colocado aqui, até por uma provocação dela, é saber o que o grupo se pretende a fazer. Então, essa é uma discussão legal. O que o grupo, comunidade LGPD, se pretende a fazer? Coloca as suas condições aí, as suas posições, Neide, para que a gente possa estar debatendo. O que eu percebo é que tem empresas investindo muito dinheiro há muito tempo para obter essa adequação, contratam DPO, e essa adequação nunca se completa, ela não vai se completar mesmo, mas eu menciono aqui a adequação básica, inicial, que já teria que ter pronta, em andamento, e só ir monitorando, não é? E eu vejo que isso está passando muito tempo e não se completa. As empresas, de um modo geral, não têm demonstrado muito interesse em relação à LGPD. Eu acho que justamente por uma série de circunstâncias. Uma pela fiscalização, que não se percebe muito, não tem maior divulgação de atuação da NPD. A gente sempre ouve falar, a NPD está se organizando, a NPD está criando regras, a NPD está publicando, mas efetivamente parece que na prática assim, não se vê muita coisa. Do meu ponto de vista, assim, de onde eu estou, né, nesse momento. O que me parece, o aculturamento também, ele está falho, porque ninguém aguenta mais abrir um treinamento ali mostrando a farmácia, o pedido do CPF, e começam ali. Dado pessoal, é isso, os conceitos básicos ali sendo trabalhados da mesma forma, com o mesmo conteúdo praticamente, todo esse tempo. Então não tem muita motivação para entender. As próprias empresas deveriam dar uma atenção especial aos seus RHs, aos gestão de pessoas, treinar esse pessoal para aquilo que é prático do dia a dia, e não a visão geral de uma LGPD, da LGPD, o que é a lei, o que contém a lei. É claro que tem que estabelecer esses conceitos básicos, mas a essa altura teríamos que ter partido para coisas mais práticas, orientativas, né? O que tem que fazer? Como é feito o mapeamento? Passo a passo, mesa de trabalho limpa, projetos desse sentido. E parece que isso assim vai passando e as pessoas vão continuando a mesma coisa. Ao mesmo tempo, as normas trabalhistas, elas mudam muito e bastante ao tempo todo. Agora nós estamos nos deparando com a adequação à NR01, que praticamente é a mesma coisa que a LGPD. Tem que fazer a adequação, levantamento, o mapeamento de riscos, buscar ali a graduação da severidade, dos riscos, todo esse processo de plano de ação, de mudança do PGR, as empresas ficam sufocadas com tanta coisa. Então, agora é a mesma coisa que pegar todo o povo assim, ó, traz de lá da LGPD, agora vamos se concentrar aqui na NR1. Com essa história no mercado, estourou assim, produto no mercado que todo mundo atacou. Abre a internet ali, NE01, nós temos o programa, nós temos o produto, os psicólogos dizem que isso compete a eles, os ergonomistas dizem que é eles, e está essa função. Como é que as empresas vão ficar no meio disso? E aí tem a LGPD. Deixa ela lá de lado um pouquinho, nós temos coisa mais urgente aqui agora. Entende? É dia 26, as multas vão começar. É isso. Neide, eu acho que a sua provocação ela é legal, porque ela vem com muita sinergia no que a gente vem falando. Você falou aí da questão de como é que a gente vai se tornar atrativo falando de algo que as pessoas não reconhecem como necessidade. Ou seja, CPF na farmácia, você dá por quê? Porque você vai ter uma redução de 40%, de 50% em desconto.
Então, e outra, quando a pessoa resolve questionar o balconista sobre isso, ele levou o debate para um lugar que não tem nada a ver onde está o cliente e vai fazer adequação. A gente está tentando capacitar o usuário para que ele provoque o mercado, para que o mercado vá atrás dos profissionais de adequação, porque o profissional de adequação não está sabendo chegar no mercado. Então, eu acho que essa é uma das primeiras percepções. A segunda percepção, na hora que você fala de prática e de orientações, a gente apresentou aqui na comunidade pelo menos 2 ou 3 eventos falando do software. Porque existem alguns softwares que eles é como se eles dessem uma metodologia prática de realizar. Eu assisti. E aí ele fala de uma forma prática. Mas antes de tudo, que para assim, quem a gente já tem alguma experiência, a gente viu o seguinte: 2 setores precisam, ou 2 ou 3 setores precisam estar muito integrados. Que é esse, o RH ou gestão de pessoas, a TI. A TI precisa de estar muito interessada nesse negócio e os advogados. E colocar esses três atores em conjunto precisa de que tenha um diretor dentro da empresa, aquele cara que decide, para falar o seguinte: olha, o cara que está de terno e gravata vai ter que conversar com o cara que usa camisa t-shirt, que normalmente, às vezes, nem é. Eu sou de TI, sou um cara de cabelo branco, sou um dinossauro, mas a maioria das pessoas na área de TI são mais novos. Então, a gente vai ter que aprender a conviver uma pessoa que fala de lei com uma pessoa que fala de tecnologia. E essas pessoas têm que falar no mesmo vocabulário. E o pessoal de TI não tem muita paciência com o resto do mundo, né? Na realidade, os dois. O advogado quer citar a lei, o número da lei, para ele falar que ele tem autoridade, e aí, na hora que ele cita a lei, o resto, todo mundo para de ouvir, porque fala o seguinte: eu quero saber o número da 8.414 que foi promulgado. Fala direto. É igual, por exemplo, se você está lá no mapa, aí fala o seguinte: essa aqui é a BR-116. Por que não fala? A estrada que liga cidade tal, daria mais percepção. Quem é que sabe o que é a BR-110, 140? Ninguém sabe. E aí você se perde com isso. A outra coisa, que além de falar do software, que tem uma metodologia e que coloca uma prática e dá uma direção de fazer, a gente também pode entender o seguinte: a primeira relação de qualquer negócio são os contratos. E o contrato, ele precisa que o advogado entenda que tenha as normas, mas ele precisa de olhar os processos. Então, por exemplo, qual que é um propósito de um contrato que chama lá um servidor dedicado em nuvem? O advogado não sabe o que é nuvem, não sabe o que é um servidor e não sabe para que serve. Então, ele precisa de fazer as perguntas para a área de TI. Do mesmo jeito, a área de TI precisa de olhar para o advogado e falar o seguinte: eu não quero responder, eu não vou responder, a não ser que um diretor chegue para mim e me coloque aqui. Porque eu tenho que escrever no contrato aquilo. Por que o servidor tem que funcionar? Quanto tempo ele tem que funcionar? Quais são as garantias que eu preciso? Por exemplo, garantia, se o servidor parar, e aí o que o provedor daquele servidor vai me oferecer em quanto tempo? E aí eu vou para aquele lugar de contrato e já começo a complementar com a gestão de risco, de crise. Porque se um servidor parar de funcionar, a empresa inteira para. O que eu vou fazer para mitigar? Isso tem que estar lá na gestão de crise. E isso é uma questão que todo mundo meio que tem que estar sabendo. Então, a gente fala, por exemplo, do AVCB. Eu sempre gosto de citar o AVCB. Por quê? Porque depois que aconteceu o problema lá na boate, virou uma obrigação muito prioritária nas empresas. E aí, se você não faz treinamento, se você não tem brigada, você não recebe o AVCB e você não recebe o alvará. Então, é um requisito. E aí você vira e fala o seguinte: vão ter pessoas que vão atacar o incêndio para trabalhar aí, e vão ter pessoas que vão ajudar as outras a fugir, e tem aquelas pessoas que vão ser os líderes de batalhão para que todo mundo saia muito mais rápido do ambiente. Então, quando a gente fala disso, a gente olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala o seguinte: então eu preciso de um bom contrato, eu preciso de entender
um aditivo que tenha lá no contrato que fala o seguinte: olha, isso daqui é a causa do contrato, é o processo onde o contrato qualifica a empresa A e a empresa B. E aí, nessa hora, a gente vira e fala o seguinte: o primeiro cara contratado é o colaborador. E a maioria das empresas só lida com ele por conta da carteira de trabalho, que fala lá, esse aqui é o auxiliar 1. Ele não sabe o que é a obrigação dele, ele não sabe como que ele tem que se portar com as políticas. Então, o RH precisa de estar conectado e precisa de desenvolver isso. E às vezes a gente desenvolve coisas igual aqueles negócios que todo consultor chega na empresa e fala assim: eu vou colocar aqui a missão da empresa. Ninguém nunca mais lê aquilo e às vezes aquilo nem fala a realidade do que a empresa realmente tem de missão. Ele cria na cabeça dele, ele não entendeu o sócio, ele não entendeu os processos, não entendeu o cliente, mas ele cria uma frase bonita e fala assim: isso daqui é a minha missão. E às vezes não é a missão da empresa. Então, por que do lado de fora a gente pode ser o técnico? Mas se não tiver a colaboração interna, não vai acontecer. E aí, na hora que você coloca, como é que a gente pode ser prático? Então, a gente colocou aqui, você participou, que foi a apresentação de softwares, que tem metodologia para fazer. A parte de treinamento precisa que o RH se interaja. E é claro que o RH, por exemplo, dependendo das empresas, a gente entendeu um serviço de metalurgia ou um serviço de indústria pesada que tem uma necessidade de motorista, que tem necessidade de preocupação com a evolução da degradação auditiva, com a degradação da visão. Então, na hora que você olha para isso, você fala assim: eu tenho necessidade de normas técnicas de ir lá no laboratório e pedir exame. Então, a empresa tem que pagar por aqueles exames que aquelas pessoas que estão sobre uma condição crítica de trabalho, seja motorista ou seja em ambientes adversos, que possam gerar traumas, elas olhem para o laboratório e falam assim: eu preciso desses exames junto da medicina do trabalho. E a maioria das empresas recebe o exame. E isso já ficou claro aqui. Ninguém tem direito ao exame a não ser o próprio usuário, o cliente, o paciente. Agora, eu tenho direito ao laudo. E o laudo fala: ele está apto ou não está apto. Ele teve um aumento da deteriorização auditiva e para isso ele vai receber algum auxílio, ou ele não teve e aí ele tá apto e está tudo bem. Ou ele está apto para dirigir ou não. E aí o que as pessoas sabiam? Não, ele consumiu cocaína. Ele consumiu ribite. Aí, na hora que chega para o cara, fala assim: pô, você está consumindo ribite? É assédio. E aí você colocou, eu não sei se isso faz parte dessa norma que você citou, mas, por exemplo, assediar as pessoas por questões de ser chefe, ou por questões dela estar licenciada para saúde, ou ela estar licenciada para tratamento de doença, alguma coisa que seja, ou ela tenha separado e para isso ela está lá em discussão de litígio e pagando alimentos. Isso tudo são informações que, se estiverem publicadas, são de assédio. E a gente começa a ver, do mesmo jeito que aconteceu com a CLT, que lá no passado, quando montaram a CIPA, e a CIPA foi montada por uma obrigação para começar a não perder de cara as regras lá no trabalhista. Porque se você chegasse lá com um funcionário com acidente de trabalho e a empresa, por obrigação, que deveria ter a CIPA, não tinha a CIPA, era um problema. Agora a CIPA tem a semana de prevenção de acidente, então ela promove treinamentos, ela cria evidência, ela dá certificado, ela coleta os certificados, ela registra tudo isso para documentar. E aí, na hora que a gente olha para a LGPD, é a mesma coisa. Porque, por exemplo, como é que a gente fala com relação à folha de pagamento? A folha de pagamento tem informações altamente sigilosas, que podem ser motivos de assédio, de bullying, de tudo enquanto for discriminação e até de questionamentos. Por exemplo, assim, se eu estou numa mesma função na minha carteira de trabalho e eu não adquiri nenhum aditivo, significa que eu tenho que ter o mesmo salário daquela pessoa. Mas eu posso ter uma gratificação, eu posso ter um extra.
e aí isso tudo ser questionado. E quando que isso é questionado? Quando ele é disponível, ele é disponibilizado. Pode falar, Neide. Pois é, e aí eu vejo, agora sim na sua fala eu vi claramente, me remeteu para uma situação, o RH foi, e eu acho que não vai mudar isso, sempre um puxadinho na empresa. E ali onde circula o maior número de dados, né? Eu acho que precisa trabalhar mais isso na cabeça da alta gestão. Ele tem foco no negócio dele, no resultado do negócio, e não percebe que o RH é tão importante. O RH ele é importante, mas ele tem que ser dado a ele a importância. Porque, por Claro, exemplo, o RH, a TI e os advogados. O advogado chega lá e fala assim: tem algum litígio para eu responder? Não, então vamos embora. Ele não olha preventivamente, igual as pessoas têm falado. Do mesmo jeito, ele tinha que chegar lá e falar o seguinte: o RH, por que a gente não tem contrato com todos os colaboradores? Ah, não, tem a carteira de trabalho. Carteira de trabalho não fala que hora que o cara vai começar, quais são as funções dele, quais são as obrigações, quais são os direitos que ele tem. Então o cara entra e ele vai aprender aquilo na Rádio Peão. Olha, você sabia que tem direito à Unimed? Você sabia que tem direito a um plano de saúde? Você sabia que tem direito a uma cesta básica? Você sabia que a gente tem direito ao clube do SESC, porque já tem um convênio? Às vezes isso não está informado. E o RH é que deixou de fazer essa informação. E aí, na hora que a gente fala o seguinte, a gente tem que transformar a empresa num lugar que privacidade e sigilo tem que ser convocado de todos, como se todos fossem fiscais. E, eventualmente, você vai receber uma informação e que não era para chegar até você, você, no mínimo, tem que levantar a mão e falar o seguinte: olha, essa informação chegou aqui para mim, mas está errada. Eu não era para saber disso. Alguém mandou para mim e está errado. Então, na hora que a gente olha para isso, você vira e fala o seguinte: quantos sistemas o login da aplicação é o mesmo para todo mundo? Porque ficou mais fácil criar um login pleno e aí todo mundo tem o mesmo login. Então, na hora que a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, se a gente for nessa área, a gente cria uma conexão que vira e fala o seguinte: eu posso tornar a minha empresa mais robusta. Claro, eu posso evitar que a curiosidade de um usuário ultrapasse o antivírus, o firewall, as regras de segurança, as políticas de segurança. Porque o usuário ele sabe que ele não pode instalar nada no computador dele. Eu não preciso de proteger 100%, porque nós nunca vamos conseguir proteger 100%. Mas se o usuário sabe disso, eu posso notificá-lo, porque isso está lá no contrato dele. E de vez em quando eu tenho que treiná-lo a ler o contrato dele. Sim, e Neide. a pessoa tem que trazer isso para a própria vida. Mas a gente, na empresa, tem que olhar. É mais fácil a gente treinar o colaborador, a gente treina ele na CIPA, treina ele na brigada de incêndio, treina ele para prevenções com relação ao assédio. Aí você vira e fala assim: eu posso fazer um treinamento de assédio uma vez por ano? Aí vira e fala assim: eu acho que não. Que se você fizer uma vez por ano, todo mundo que começou a trabalhar do meio do ano para frente não viu. Então tem que ter treinamentos que são importantes, enquanto eles não se tornam cultura e que todo mundo respire ele e que eles estejam projetados, eles virão a ser rotineiros. Nem que seja, por exemplo, falar o seguinte: olha, para fazer a questão do assédio, nós vamos mandar uma mensagem para todos os usuários de voz, porque a pessoa não tem que ler nem estudar. Então, ela vai ler uma imagem e vai falar o seguinte: olha, regras de prevenção de assédio. Então, tem uma política evidenciando, mostrando os documentos que estão sendo publicados e alguém aferindo para falar o seguinte: olha, todo mundo escutou ele 100% do tempo e todo mundo ainda respondeu um questionário. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a criar uma empresa melhor. E esse argumento pode atrair as pessoas, porque aí a gente vai adequar isso que você acabou de dizer. O RH vai estar melhor adequado. O cara do advogado vai trabalhar preventivamente. Então, a gente precisa de pensar
em como transformar os técnicos em bons vendedores que falem esse tipo de argumento, que possa ser mais atrativo. Eu vi que o José Aldo fez algum comentário aí no chat. Enquanto produtores desses conteúdos, nós temos que trabalhar conosco para fazer a diferença, para trazer a novidade, para trazer a motivação, né? E não ser mais do mesmo. Sim, sim. Essa questão de não ser mais do mesmo. E até uma coisa que você colocou também, que a adequação, a empresa só vai estar concluída quando a empresa fechar. Porque a gente é vivo e, como ser humano, a gente deixa de ser criança, vira adolescente, deixa de ser adolescente, vira adulto, deixa de ser adulto, vira um adulto com experiência, e cada vez que a gente muda, a empresa muda também. Por quê? Porque a empresa antes não tinha home office, a empresa antes não tinha um sistema online, a empresa antes não tinha políticas de ajuda ao funcionário ou de treinamento. Então, cada vez que a gente implementa mudanças, tem que ter sido pensado privacidade, sigilo, segurança da informação. Todas as vezes que a gente entender esses três conceitos como pilares, a gente vai olhar para a empresa e sempre que a gente puder estar fazendo um serviço positivo para a Lei Geral de Proteção de Dados, significa que a gente vai parar de falar do usuário, vai parar de falar dos direitos do usuário, porque ele não está preocupado com isso, e a gente vai falar do CNPJ para o diretor, para o gestor, para mostrar para ele o quanto que isso é importante, sem ficar falando para ele que os dados que ele pegou lá são... Às vezes as pessoas capturam os dados, na maioria das vezes, por obrigações legais. E em alguns momentos, quando ela fala do colaborador, ela faz isso indevidamente, porque, por exemplo, é um exemplo claro. Eu não sei como é que é aí na empresa de vocês, Neide. O exame laboratorial vai o exame laboratorial com o nome, com a descrição e com os registros. Não vai um laudo do laboratório. Então, essa é uma informação que gera um ponto crítico. Se o advogado do lado de lá, que for entrar na Justiça do Trabalho e questionar, ele vai ganhar. Porque isso está sendo cometido um erro sério. E essa questão de assédio aí é uma doideira, né? Essa é um mundo muito mais novo, que a gente precisa de criar uma cultura de tolerância zero. E agora essa NR1, ela traz justamente isso, ela traz no seu contexto não só o que já se tinha como riscos biológicos e acidente de trabalho, ela traz os riscos psicossociais. E é aí que entram todas essas questões. E a gente pode fazer o link, né? E esse link, às vezes a gente vai falar que ele é Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele pode ultrapassar, ele pode ser referente às normas trabalhistas para se tornar mais seguros. Então a gente pode deixar de ficar defendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, mas se incluir no processo da empresa. Em vez da gente, por exemplo, advogado se tornou mais protagonista, por quê? Porque ele fala da lei com muita propriedade. Só que ele fala da lei, mas ele não fala de uma forma que as pessoas vão entender. E aí, às vezes, o cara contrata, e aí ele vai lá e normatiza. O site coloca lá que aqui tem preocupação, mas na hora que vai olhar lá no TI, o backup é exposto, as fichas são expostas, os arquivos que estão lá são expostos para todo mundo. Então, quer dizer, ninguém tem a preocupação. E às vezes o advogado falou o seguinte: mas eu disse que era para ter, mas ninguém aferiu, ninguém verificou. E aí não tem nenhum diretor que fala. Por exemplo, como é que funciona para a entrada de uma pessoa em algum lugar que tem um risco alto de acidente? Você, no mínimo, tem que fazer um treinamento na portaria. Você tem que assistir um vídeo e responder um questionário. Quando a gente começa a implementar isso, significa que aquela empresa ela já se criou uma conformidade antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, ela aceita que o crachá tenha lá o A+, o A-, a B, ela aceita que
o nome da pessoa esteja escrito e aí a experiência dela esteja disponível. Então, quer dizer, a gente precisa de estar com essa preocupação o tempo todo, e é nessa hora que a comunidade pode fazer um valor, que a gente vira e fala o seguinte: vamos transformar os técnicos em comercial. E na maioria das pessoas, elas não querem ser comercial, mas elas querem reclamar que o mercado não queira contratá-las, porque elas só são técnicas. A gente precisa melhorar isso. É isso, é isso. Porque essa perspectiva de que tem começo, mas não tem fim, nos dá espaço para tudo isso, né? E É. também nós trabalharmos bastante a favor das empresas, de como fazer, como fortalecer a confiança dos clientes e também a melhoria dos processos internos. Ah lá, o, o José Aldo fez um comentário aí, tem que ter framework, o processo desenhado deve vir antes da ação. Isso, O planejamento é isso, né? é isso. Porque senão a gente vai ficar aí buscando coisas que aconteceram com empresas que são exemplos válidos, mas a gente tem que usar o vinho, a empresa produtora de suco de uva, de vinho, que teve o seu nome rechaçado no mercado por conta de trabalho escravo. Esses são exemplos, mas a gente tem que sair um pouco dessa caixinha aí e usar isso, mas de outra forma, né? Mas olha só, nessa questão da empresa do vinho lá do trabalho escravo, se ela tinha ou se ela não tinha, ela poderia ter uma cultura que os próprios funcionários iriam fazer uma prova social que aquilo Exato, estava indevido. Por quê? Porque ela tem uma cultura de combate. Agora, exato. quando ela permite que, eventualmente, um terceiro dela seja irresponsável e tenha é, trabalho escravo, significa que, quando eu contratei um terceiro, eu não estou preocupado com o terceiro. Então, essa semana eu fui questionado lá na comunidade mesmo. Alguém me questionou do sul do país, falando sobre um funcionário da empresa foi fotografado por uma cozinheira que é terceira, né? Porque a alimentação é terceirizada, então ela é feita dentro da empresa, mas a equipe é de outra CNPJ. Então, quer dizer, você tem um compartilhamento de ambiente de trabalho e o funcionário virou e falou o seguinte: eu fui fotografado pela cozinheira e não sei para que ela me fotografou. E isso me causou um constrangimento. E aí ela me questionou como que deveria ser. Aí eu virei e falei o seguinte: olha, claro que a adequação poderia estar preocupada com isso. Isso tem que estar lá numa posição da gestão de crise. Mas se você imaginar o seguinte, vá lá e lê o seu contrato que você tem com aquele terceiro que é responsável pela cozinha e pela alimentação lá no refeitório. Se você tiver tudo adequado, você pode notificar ele sobre isso. Mas antes disso, você deve colocar lá no refeitório que naquele ambiente é impedido as pessoas de fotografar de qualquer forma, mesmo voluntariamente, mesmo que não estejam tomando cuidado com outras pessoas. Porque às vezes a pessoa vai ser fotografada e aí tem uma foto daquele instante que não conta o caso, mas aquele instante constrange ela. Que ela estava pegando algo no chão, porque ela estava comendo de boca aberta. Então, não, imagina toda uma condição de constrangimento. Aí eu coloquei para ela o seguinte, na hora que a gente estava conversando, eu falei assim: olha, você pode preventivamente notificar. Notificar de forma assim: olha, aqui não pode ter isso, porque aqui é um ambiente restrito e que as pessoas não estão preparadas para ser fotografadas. Então, aqui não pode utilizar máquina fotográfica. Nessa hora, você vira e fala o seguinte: mas se você perceber algo de errado, existe um canal de reclamação e de denúncia. Que aí Isso, você evidencia os dois pontos. Se alguém fez algo ou se tinha algo acontecendo indevido, por exemplo, não pode fotografar porque não quer que fotografe colocando a batata sem lavar para cozinhar. Então, se você tem uma denúncia,
você tira uma foto, vai lá e reclama naquele canal, falando exatamente isso e falando que você fez a foto com o objetivo de fazer uma denúncia. Tá tudo certo. E sabe qual é o entendimento individual? Ah, isso não é comigo, deixa para lá, vou cuidar do meu trabalho. Então, esse aculturamento é de base e ele precisa existir, né? O pertencimento, o senso de pertencimento. E para a nossa vida, eu tenho uma regra de vida minha de sempre procurar deixar melhor o ambiente do que quando eu acessei a ele. Se eu vou num restaurante, eu saio também com esse entendimento. Eu vou na minha empresa, no meu trabalho, eu não fico ali na caixinha fechada no meu trabalho, eu enxergo na volta e também procuro contribuir, né, desta forma, de deixar melhor. O que, que eu posso contribuir? Não é É, fácil, isso são desenvolvimento de conteúdo de vida, né, de evolução, que a gente tem que se trabalhar e se alertar o tempo todo. Todo verdade, dia, Lídia. todo o tempo. E isso vale para a nossa relação familiar, para a nossa relação de casal, para a nossa relação de trabalho, para a nossa relação na sociedade, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala disso. É algo que transcende o lugar que a gente trabalha. Porque se a gente tem uma cultura de ambiente seguro, significa que a gente tem uma cultura que extrapola todos esses limites. Então, a gente vai ser um agente cultural positivo. É importante que a gente transforme as empresas nisso, mas para isso é um fato importante. Precisa que a diretoria, a gestão, as pessoas que são os líderes, respondam dessa forma. Porque acontece muito, parece que é uma frase antiga, mas ainda é muito válida, que você foi contratado para trabalhar e não para pensar. Você ainda encontra líderes ruins assim. E quando você encontra líderes ruins assim, a pessoa ela recebe uma mensagem que às vezes ela vai até, se aquilo incomoda ela demais, por exemplo, assim, eu fiquei sabendo que alguém recebe mais salário do que eu e a gente trabalha igual. Eu vou questionar. Mas se estiver pegando fogo, eu não vou falar para ninguém, eu vou sair do lugar e vou deixar pegar fogo porque não é da minha alçada, não é da minha responsabilidade. Então, eu não vou olhar para o todo e vou ser responsável pelo todo. Se aquilo vai no meu calcanhar, eu reclamo. Mas se não for e estiver dando prejuízo para a empresa e ela for quebrar, não vou tomar atitude nenhuma. E a gente precisa de tornar que os líderes levem esse conceito, porque eles também precisam de estar capacitados e entender como que isso vai funcionar. É um fato. Às vezes a gente não percebe isso porque os líderes também são ruins e eles levam esse. Aí a adequação força que os líderes se tornem líderes melhores. Isso Aprender também a é ouvir, uma né? argumentação boa. Aprender a ouvir os seus empregados, né? E até a ouvir as críticas sem fazer defesa. Porque se você escuta a crítica e já defende, é como Não, se você tivesse inibindo a pessoa de criticar. apenas ouvir. A triagem eles fazem entre eles. E aí depois existe por exemplo, se você falar o seguinte, olha, agora nós vamos escutar, escutou, reuniu. Na próxima semana nós vamos fazer reunião de novo e eu prometo trazer resposta para tudo isso. Sabe as reuniões de autoajuda para dependentes químicos? É exatamente isso. Tem uma rodada em que cada um tem uns minutos para falar o que quer, e tem uma segunda rodada para ouvir depois. Um vai dizendo para o outro. É mais ou menos isso, né? E toda vez que a gente inibe alguém de falar, é como se a gente estivesse cortando a asa da criatividade. Então a É, gente tem que dar força para as pessoas. É claro que tem pessoas que são sem sentido, mas até nisso a gente tem que ter equilíbrio para falar o seguinte: olha, se aquela pessoa é sem sentido, ela quer falar, ela vai falar, e às vezes aquilo não vai gerar nenhuma condição. Ela pode se exercitando até que ela comece a ter sentido naquilo que ela fala. Então a gente também tem que ser responsável para amadurecer as pessoas. E isso faz parte do líder. O líder precisa de ter essa resposta.
E exatamente nós temos que dar mais informação para que seja necessário dar esse sentido. Nós também, como treinadores, como pessoas que trabalham com LGPD, também tem que motivar e dizer desse sentido da LGPD, que faz Ah, parte. Parece que eu estou falando aqui o básico do básico, assim, no sentimento de um trabalhador, mas ele precisa reconhecer um sentido da LGPD na sua vida. o Josiel está falando aqui que o tamanho da cultura da empresa reflete maturidade da empresa. E quando a gente fala disso, a gente fala da maturidade da liderança, que vai refletir na maturidade dos funcionários. E isso que você colocou é importante, porque às vezes a gente fala o seguinte: a gente está tão preocupado com a lei, mas a lei ela existe para punir e ela não está tendo punição. Beleza. Mas em contrapartida, o mundo está punindo. Porque se você não toma as políticas corretas de boas práticas, provavelmente a sua empresa pode, por uma falha de um ativo, de um servidor, você ter que fazer o retrabalho de folha, de cadastro, de tudo. Se você tem uma boa TI que preocupou com a gestão de crise, o seu trabalho, por exemplo, pode virar e falar o seguinte: olha, nós vamos ter meia hora de café enquanto a gente apaga esse incêndio aqui, mas está tudo planejado. O 30 minutos é suficiente para a gente voltar a trabalhar. As pessoas vão adquirir confiança e aquilo vai virando cultura. A segunda coisa que eu acho que se colocou, que a gente tem que estar o tempo todo muito preocupado, é o respeito. E aí é fato. Se eu aprendo a respeitar o outro, seja ele subalterno, né, inferior na hierarquia de trabalho, se eu respeito todos, significa que quando eu sair do trabalho, eu vou respeitar também o meu parceiro, minha parceira, né, o meu marido, minha mulher, o namorado que já vive junto, a namorada que já vive junto, vou respeitar os meus filhos a ponto de educá-los. Isso também é uma questão importante. Às vezes a gente precisa de ser amigo, mas quando é pai e mãe, que é educador, a gente tem que passar disso. A gente não pode o tempo todo colocar no ninho e achar que está certo. Tem coisas que você Exemplo, tem que. exe, exemplo de Jesus Cristo, né? Amor com energia, energia com amor. É amor com energia, que é o fato. Porque, por exemplo, o errado não é porque você quer que ele vira certo. Errado é errado. Então, a gente precisa de pensar nisso, e aí a gente pensa, treinando as pessoas que às vezes estão pouco maduras para viver a vida civil, mas quando elas estão na vida corporativa, se eu treino elas, elas podem levar isso para lá. Por exemplo, se eu treino elas bem para fazer o combate de incêndio lá na brigada, provavelmente, se a pessoa é um brigadista e ele tiver num outro local e tiver um incêndio, ele pode apoiar a brigada, ele pode apoiar levando as pessoas para fora. Então, quer dizer, ele pode, na casa dele, ter boas práticas para evitar que tenha um incêndio, ele pode ter boas práticas para evitar que tenha desperdício. Então, quer dizer, ele vai aprendendo e vai se tornando uma pessoa melhor e levando isso para um ambiente que ele convive. Então, às vezes a gente precisa de aprender que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que está aqui para punir as pessoas que fazem mal. Mas a gente pode virar e falar o seguinte: numa questão madura, a gente pode transcender isso e falar o seguinte: olha, eu preciso de fazer uma adequação para tornar a sua empresa mais robusta, menos sujeita a quebrar e ser uma estatística do Sebrae. Às vezes, essa argumentação vai Isso, transformar o nosso mercado. exato, exato. É muito mais amplo do que o que a gente está fazendo, né? E Neide, queria te agradecer. A gente sempre termina às 10. A gente começou um pouco mais tarde, mas a gente sempre termina às 10. E já são 9h56. Fiquei feliz aqui também do Ulisses ter participado, e ter participado aqui pelo chat. Mas essa conversa foi tão legal que eu acho que ela é a semente da comunidade para poder aproximar profissionais de áreas distintas e aproximar de forma que a gente não esteja, às vezes, nem na mesma região do Brasil. A gente tem gente na comunidade que é de Portugal.
E isso não tem mais problema, né? Porque como a gente está aqui, a gente poderia eventualmente criar equipes e estar compartilhando. Então, quando a gente interage, faz importância isso, porque a gente dá mais importância ao propósito, né? Que é melhorar a comunidade de técnicos que precisam de olhar para quais são os seus clientes, potenciais clientes, e falar para eles, em vez de ficar gritando aí que o CPF da farmácia é um absurdo, embora seja obrigação legal, porque a farmácia tem que emitir nota fiscal, né? E se observar, as pessoas continuam lá no seu celular. Ah, vou aceitar logo para entrar na minha ligação aqui. E esse negócio criou uma adequação nas farmácias que virou um problema, porque antes você ia comprar qualquer remédio que fosse na farmácia e você chegava, pedia no balcão, ia no caixa e ia embora. Agora, você tem que assinar formulário, você tem que preencher cadastro, aí você fica lá no mínimo meia hora, independente do que você vai fazer de compra, né? Então, criou um problema que as farmácias se adequaram e as pessoas continuam falando dessas falhas, né? E até a Drogasil, que foi multada, ela não foi multada porque ela pegava o CPF, não. Ela foi multada porque ela começou a tentar vender igual o Google, a propaganda. E aí ela não tinha esse propósito. Questionaram ela. Eu acho que é uma bobagem disso, né? Mas, É, é. mas Mas então foi tá. um prazer estar com o senhor aqui nesse E encontro. obrigado por compartilhar. Foi uma história muito boa e a gente precisa de ter boas histórias aqui na comunidade. Eu me considero operária do direito, né? Então eu procuro sempre ter uma linguagem mais ligada ao entendimento dos trabalhadores para chegar a essa comunicação, né? Não adianta. Perfeito. E que a sua experiência com a Lei Geral de Proteção de Dados melhore. E é Ah, claro, se tem que puder melhorar. utilizar aí a comunidade, que ótimo, né? Você se conectou à comunidade através do LinkedIn, né, Neide? Isso. Que A ótimo. temática da discussão me chamou a atenção. Tem um grupo de WhatsApp também, não? Tem. Se você tem o meu contato aí, né, do Pedro, você pode me mandar. Se você quiser anotar aí, eu vou parar a gravação aqui, que aí isso não vai vai ficar privado. Peraí. Eu lhe dou o meu